Esse podcast é apresentado pela Copastor. Sejam todos bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com Rumo ao Conhecimento. Eu sou a Júlia Souza. E eu sou a Bruna Valurcio. E juntas vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. O voo de hoje está um pouco diferente. Saímos da cabine digital e estamos aqui no presencial na Live University com a Mariana com Y. Mari, se apresenta pra gente. E aí, gente? Muito obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui no presencial, que chique. Eu sou Mariana Coip, sou humorologista, especialista em elevar a sensação de bem-estar das pessoas e a sua nesse voo junto com a gente hoje. Obrigada, Mari. Mari, pra gente começar o nosso bate-papo, né? Esse presencial, como a gente já falou, hoje está bem diferente. Hoje, tenho certeza que o assunto aqui vai render, né? Fala um pouquinho como que você chegou até essa identificação com esse assunto, né, de humorologia, é isso? Humorologia. Esse termo que você criou, como que você chegou até isso, como você se inspirou, fala um pouquinho da sua trajetória. Legal, Bru. Eu gosto de dizer que o humor sempre esteve dentro de mim porque a minha família é muito bem-humorada. E aí vamos falar o que é humor já de cara pra gente não confundir nada. Comédia é feita pra fazer rir, bom humor é feito pra fazer bem. Então, o meu trabalho como palestrante, comunicadora, é de elevar a sensação de bem-estar e não fazer piadas, né? Eu falo que o tímido também é bem-humorado. A gente não precisa ser extrovertido para ter bom humor. O bom humor é o quanto a gente se sente bem. E eu, assim, fui criada nessa família de bem-humorados, pessoas que sempre fazem com que outros se sintam bem. A minha avó é essa pessoa, meu pai é essa pessoa. E eu fui crescendo nesse processo, passei por uma fase de bullying muito forte na escola, tive um processo ali mais delicado, eu não falava muito, eu era muito tímida. Aí eu quase morri na escola de achar que ia morrer, porque eu tive um apagão de estresse. E quando eu voltei desse apagão, eu falei, eu tô com sede de viver, eu quero viver a vida. E aí aos 16 anos eu me tornei essa pessoa que quer experimentar tudo. E fui correndo atrás da vida, assim. E ao longo do processo, fui pra Disney, fui guiar Disney, joguei futebol nos Estados Unidos, eu fui explorar a vida. E aí, em algum momento, o meu pai falou, mas esse negócio de só viajar, vocês conhecem do que eu tô falando, essa viagem. Então, viagem não trabalha, né? Quem trabalha com viagem não trabalha. Você precisa trabalhar. E aí, eu fui para uma experiência muito incrível numa agência de comunicação e fui para uma experiência muito complexa numa empresa de tecnologia. Era uma empresa machista, passei por alguns comentários homofóbicos, tivemos alguns deslizes ali. E nesse ano eu fui diagnosticada com depressão. E quando o psiquiatra, né, o psicólogo falou para mim, eu falei, poxa, como assim? O que é? Da onde vem? O que come, onde vive quem tem depressão? Porque eu falei, cara, eu não sou essa pessoa. Por ignorância ou por arrogância da minha parte, eu não tinha informação do que era depressão. E quando eu comecei a estudar, eu falei, caramba. E aí muita gente começou a falar, pô, Mário, eu também. Ô, Mário, eu também. Ah, eu tô ansioso, tô tomando remédio. E eu falei, tem muito mais gente doente do que a gente imagina. E eu falei, é um tema que pouco se fala. E aí eu comecei a fazer a engenharia reversa daquilo. Tá, por que eu cheguei onde cheguei? E quando eu comecei a fazer os cursos de inteligência emocional, todos eram muito pautados no drama, no choro, no trauma. Eu falei, cara, será que para evoluir emocionalmente, para eu não chegar na conta tão alta que é a depressão, eu preciso para essa linha do trauma, da dor? Será que a gente não consegue evoluir emocionalmente de um jeito leve? E essa pergunta me fez entrar no meu papel de hoje, porque eu falei, não, preciso estudar. E eu fui fazer pós-graduação em neurociência para entender como que as emoções positivas reagem ao nosso cérebro, como que a nossa comunicação positiva reage ao nosso cérebro. E aí eu cheguei à conclusão que sim, dá pra gente evoluir emocionalmente de um jeito leve. Só que eu percebia que o leve tem um lugar de pouca autoridade, o leve tem um lugar de irresponsabilidade. Então a minha bandeira é falar que dá pra gente falar sério sem ser sério e que meu bom humor não anula as minhas competências. Então a minha profissão nasceu por uma dor minha.
de querer, vamos dizer assim, não curar, porque eu não acredito nessa cura, eu acho que ainda é muito utopia para tudo que a gente está vivendo, mas elevar a sensação de bem-estar para quem nem sabe que está doente. Porque o RH sabe quem está afastado pela doença, pela depressão, pela ansiedade, mas quem está trabalhando mal? Será que a gente não tem algo que a gente consiga colocar diariamente para a gente elevar a nossa sensação de bem-estar? E foi aí que eu registrei a minha profissão, porque era muito confundida com humorista. Então, eu ia falar de bom humor, as pessoas, mas não contou nenhuma piada. Aí, vem aqui, não tô dando risada. E aí eu falo, não quero que você ria, eu quero que você se sinta bem. Porque eu falo, quem tá bem faz o bem. Então, a gente não precisa esperar a conta tão alta chegar para ir buscar ajuda, para buscar conhecimento, para buscar elementos do nosso dia a dia que façam a gente se sentir bem. E foi aí que nasceu a humorologia. Boa. E Mário, acho que você falou uma coisa que é um conceito que talvez ele fique um pouco nebuloso se a gente for olhar no dicionário e a base do seu trabalho, que é a diferença da alegria e do bom humor. Muito bom. Então, explica pra gente um pouquinho essa diferença exata que tem entre um e outro, né? Porque às vezes as pessoas imaginam que uma pessoa bem-humorada tem que ser uma pessoa que tá ali Alegre do alto. E como que você delimita isso dentro do teu conceito? Vamos dizer que a alegria é uma emoção, bom humor é uma sensação. Então, assim, o bom humor é o jeito que a gente se sente ao longo da vida. A alegria é uma emoção. Nós não podemos forçar a alegria de ninguém e nem a alegria de si. Não dá para eu ficar forçando a alegria o tempo inteiro. O nosso cérebro também não vai conseguir reagir. Porque quando a gente está muito alegre, quando a gente está muito com as emoções muito positivas, a felicidade tem uma ativação biológica no nosso corpo inteiro. Então, quando eu sinto... Químico, né? É químico. Tô alegre, meu cérebro fala... deixa eu te mandar todos os hormônios poderosos. A gente não consegue ficar nesse pico o tempo inteiro, porque senão a gente ia morrer de energia. Tipo, pifa. Então... O que eu gosto de convidar a todo mundo que está ouvindo é entender que a gente tem o sobe e desce. Então, não existe... inclusive, hoje o meu post é felicidade eterna é teoria. Ser feliz o tempo inteiro, ser alegre o tempo inteiro, não é positivo. Desespero, parece. É desespero. Então, assim, é claro que a gente precisa morar menos no vale, né? Quanto mais inteligência emocional, que eu falo, inteligência emocional não é a nossa capacidade de controlar sentimento. É a nossa capacidade de saber qual é o sentimento que eu estou sentindo e direcionar uma atitude. Quanto mais inteligência emocional eu tenho, mais rápido eu tomo atitudes, então a gente sofre menos. Então, o meu manifesto não é ser feliz o tempo inteiro, é sofrer menos. Então, o que eu quero trazer? Viva as tristezas, viva a raiva. Pô, tô com raiva. É hora de mandar uma mensagem? Não é, criatura. Eu sempre brinco, tá com raiva? Se a sua mensagem começou, eu só acho engraçado, não manda. Esquece isso aí. Então, é muito mais a gente conscientizar. E o professor Clóvis de Barros tem uma definição de alegria que eu acho muito maravilhoso, que ele fala que a alegria são momentos que você gostaria de repetir. Então, temos esses momentos, mas também precisamos aceitar os maus momentos. Que com ele a gente consegue ter, vamos dizer, essa agilidade emocional, esse gerenciamento, que não existe equilíbrio. Eu acredito que quem está equilibrado é a morte. Está lá, morreu. Mas essa consciência, esse direcionamento de atitude. Então, a alegria é emoção, ela vem quando a gente está no momento presente. O Mo Gaudat fala no livro dele, A Fórmula da Felicidade, que a gente só consegue sentir felicidade no agora. Eu não consigo sentir felicidade no ontem e no amanhã. Então, a minha oportunidade de deixar a felicidade entrar na minha vida é estando presente. Então, a alegria, em todos os momentos que você abrir para o momento estado de presença, você está dando a chance dela entrar. Só que o mundo está aí. Vai vir obstáculos que você não quer, vai chegar problemas, você vai ouvir coisas que você não gosta. A gente consegue mudar o mundo? Não. A gente consegue mudar a gente. Então, essa nossa sensação de mudar a si mesmo é o bom humor. Essa nossa capacidade de gerenciar essas emoções. Não necessariamente ter bom humor é ser uma pessoa 100% positiva o tempo todo, né? Eu acho que tem essa confusão aí, essa mistura de conceito, né? E ainda falando sobre isso, né? Você até deu uma pincelada ali no começo sobre, até nas nossas conversas anteriores, a questão do bom humor. Eu, por exemplo, sou líder de uma equipe. E eu tenho essa característica de trazer leveza para o dia a dia, porque eu sou dessa forma, até como você falou na sua apresentação, acho que muito vem da nossa bagagem. Você acha que é uma habilidade que precisa você ter uma bagagem de vida,
ou é uma habilidade que pode ser construída? Né? Você ter bom humor e você, não só como liderança, né? A gente tá focando um pouco nisso, mas no ambiente corporativo, de forma geral, né? Você estando numa equipe, você liderando uma equipe, você acha que é uma coisa que a gente consegue desenvolver? Ou não, é nato? Ou você tem bom humor, É um dom, né? ou você nasce com isso, ou você nunca vai ter isso. Vamos lá, vou trazer 3 pontos. O primeiro é quando você fala de positividade, que é um elemento fundamental para a gente entender esse dom ou é treino. A positividade não é a nossa capacidade de ser extrovertido. Positividade é a nossa capacidade da nossa mente jogar a nosso favor. Então, quanto mais a sua mente é sua amiga e te ajuda, você tá positivo. Se a sua amiga fala, ih, Júlia, que ideia ruim, hein? Não faz isso não. Você tá com a Nazaré Tedesco na sua mente, ela é sua amiga. Então, a positividade não é sobre ser extrovertido. Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, estou aqui com a camiseta do Light Leader porque eu acredito nessa leveza como treino. Por quê? Quando eu falo do conceito de bom humor, eu trouxe para vocês. O bom humor, ele é a nossa sensação de bem-estar. Então, se você se sente bem e faz o bem, você tem o bom humor. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a gente falar de personalidades. Como eu disse, o tímido também é bem-humorado. Então, o tímido, ele também é leve. Se ele tá bem e ele faz o bem, ele não precisa ser extrovertido. Então, assim, quando a gente fala de introversão e extroversão, eu acredito que tem muito a ver com personalidade, não acredito que seja muito treinável, porque você tá tirando a essência da pessoa. Eu, Mari, nem gosto desse caminho. Poxa, eu sou mais introspectivo e eu tenho que chegar e dar bom dia para minha equipe. Eu não acredito nesse caminho. O que eu acredito é, quanto você tá consciente de quem é você, quanto você tá consciente de que isso te faz bem, e quanto consciente você está de fazer o bem para sua equipe. Porque o ouvir genuíno é ser leve. Criar espaço é ser leve. Aceitar as diferenças é ser leve. Conduzir conflitos é ser leve. Então, de tudo que eu trouxe, o que eu acredito, a gente criar um ambiente humorado, bem leve, é treinável. Porque é a nossa capacidade de ser inclusivo, é a nossa capacidade de gerenciar conflitos. O Caio Carneiro fala isso, né? A diferença de conflito e confronto. Quando tem ideias diferentes e querem chegar no mesmo lugar, é conflito. Um bom líder tem que gerenciar isso. Confronto é quando são ideias diferentes querendo chegar em lugares diferentes. Um bom líder sabe que é essa hora de parar e voltar a uma reunião no outro momento. Então, ser um light leader, um líder leve, que é um dos treinamentos que eu faço dentro das companhias, é treinável. Por quê? É a sua capacidade de refletir. Porque eu falo, Mari, eu não formo líderes. Eu não acredito em formação. Eu morro de medo desse nome, inclusive. Porque formar é de forma. Então eu vou pegar e vou falar, Bruna, todo dia de manhã você tem que chegar e dar bom dia alto pro seu time. Todos os dias você tem que mandar essa mensagem pro seu time. É igual aquela eu não sei, é um dito popular que fala, dito não, as famílias falam, eu crio os meus filhos iguais. Isso é horrível, porque eles são diferentes. Então, quando a gente fala de formar e falar que todo mundo, eu morro de medo de todo mundo, você não é todo mundo. Eu tinha uma camiseta, inclusive, que eu fiz com isso. Então, essa parte do treinável, eu acredito que ele é muito treinável. Se você treina para ser um líder que ouve, porque hoje quantos cursos de oratória a gente tem? Vários. Quantos cursos de escutatória? Nenhum. Então, um líder que aceita diversidade, aceita, lida e amplia repertório. Então, para mim, tem vários elementos que compõem um líder leve. Não é o líder extrovertido. Eu acredito que essa parte da extroversão não seja muito treinada. Eu acredito que dá para você potencializar sua comunicação, potencializar talvez sua oratória, mas a personalidade não. Então, eu acredito que ser um líder leve é treinável, mas ser um líder extrovertido, não. E eu acredito que é o líder leve que vai fundar o mundo. Eu falo que nesse mundo que hoje todo mundo é seguidor, quem faz a diferença é o líder. E a liderança não está no crachá, está no modelo mental. Então, quanto diante de um problema, você toma uma atitude. E quanto essa atitude faz bem pro todo. Essa consciência esse super cérebro de unidade, pra mim, faz toda a diferença. Me empolguei aqui, me interrompe. Senão eu vou ficar 7 dias falando desse assunto e eu não vou sair daqui porque eu me empolgo. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saida.pod, no YouTube Copastur Viagens e Turismo e nas principais plataformas.
E aí eu vou fazer uma pergunta, porque eu acho que diferente da Bruna, eu sou conhecida pelos meus amigos como uma pessoa mal-humorada. Aos amigos da Júlia, um grande abraço pra vocês. A mal-humorada, uma pessoa que sempre tá pensando lá do negativo, tipo, isso vai dar muito errado. Mas aí depois eu chego no ponto que isso foi bom durante um tempo na minha vida. Mas como que a gente consegue ter um meio do caminho onde nem é tão nuvenzinha, porque eu brinco que parecia uma nuvenzinha de chuva que chegava, né? Quando eu trabalhava no marketing, eu brincava que a nuvenzinha chegava e era eu a nuvenzinha. Pra geralmente falar, gente, não vai dar certo. Essa pessoa... Essa linha do meio do caminho, né, Ju? E aí, como que você consegue também não ter... E aí, não tô dizendo que é o seu caso, tá, Bru? Mas tem aquelas pessoas que são muito positivas, muito felizes o tempo inteiro, aquela positividade que chega a ser tóxico e que irrita uma hora, assim. Vamos lá, que vai dar certo. Como que tem ali um nível onde você tá, beleza, você tá trazendo bom humor de uma maneira estratégica, como você falou, né? Porque aí eu acho que não é um bom humor com uma intenção, é diferente, né? Do que só aquela pessoa que tá todo gratiloso e bonito o tempo inteiro, assim. Como que tem esse meio do caminho pra também não ir pra esse lado? Eu tenho 2 pontos. Eu tô trazendo vários pontos. As abas, então. Várias. Associando coisas. O primeiro que você trouxe, Mari, eu sempre vi o lado negativo. E eu era aquela nuvem. Pra mim, a linha disso chama sofrimento. Você sofria com isso? Um pouco. Então, aí precisamos ter alteração. Terapia me ajudou bastante. É isso. Então, Ju, pra mim, assim, eu sofro, eu tô fazendo minha equipe sofrer, precisamos fazer alterações. Sim. Mari, eu vivo muito bem na minha aqui, não tô fazendo ninguém sofrer, só continua, cara. Cara, eu chego, eu não faço mal pra ninguém, eu tô ótimo. Não exija. Então, assim, pra mim tem essa linha de sofrimento. Poxa, a gente tem 60, 80 mil pensamentos por dia. 80% é de negativo, porque o nosso cérebro quer proteger a gente. Se a gente não tá consciente de autoconhecimento, de sofrimento e do que faz a gente se sentir bem, a gente pode ir pra esse lugar e esse lugar pode descer a gente com um sofrimento ainda maior. Então, pra mim, a primeira linha de consciência pra gente entender se vai ou não vai é sofrer. Tô sofrendo, tô fazendo outro sofrer, precisamos mudar. Outro ponto, esse da positividade tóxica. Eu, Mari, que defendo o bom humor, também defendo o mau humor, porque ele também protege a gente. O que acontece é que a gente não pode morar ali. Tanto que no meu último livro, Balanced Skills, que eu reescrevi um capítulo com o Wellington Nogueira, que foi o que trouxe Doutores da Alegria para o Brasil, um querido, a gente falou sobre felicidade e o meu capítulo chama A Ilusão do Otimismo. Por quê? O que a gente tem que trazer? Na vida, não dá para dar tudo certo o tempo inteiro, porque senão a gente não evoluiria como espécie. Se tá tudo bom, a gente não evolui, porque a gente não aprende, a gente não resolve problema, não resolve desafios. Então, essa linha da pessoa que está o tempo inteiro forçando o elástico, ela não está bem também. Só que a gente consegue mudar o outro? Não. O que a gente precisa trazer para ele é falar assim, eu entendo sua postura de querer olhar o lado positivo, eu agora estou querendo refletir a minha tristeza. Tipo, agora eu quero reclamar. É quase isso, né? E aí eu falo no meu capítulo sobre a reclamação. A reclamação, ela não pode ser constante, porque ela traz a gente um estresse de verbalizar coisas ruins. Mas em muitos casos ela é um alívio. O que a gente precisa ter é uma comunicação. Júlia, posso reclamar 5 minutos? Deixa eu reclamar aqui. Deixa eu reclamar. Eu não quero falar nada. Deixa eu reclamar. Só deixa ela responder. Quer solução. Eu tinha um amigo que a gente tinha, chamava isso 5 minutos de merda. Eu ligava pra ele, eu preciso de 5 minutos de merda. Eu não quero que você fale nada. Sabe que a pessoa desligava. Cara, aliviou. Umas 3 pessoas e depois... Aliviou. No lugar de Sai daí. confiança. Porque a positividade tóxica é quando a pessoa ela quer forçar o elástico pro ambiente dela, fingindo. A Brené Brown chama isso de simpatia, né? A diferença de simpatia e empatia. Por exemplo, a empatia, ela vai responder, Júlia, eu não faço ideia do que você tá sentindo, mas eu tô aqui, tá? A simpatia, assim, meu filho foi mal na escola, mas pelo menos ele tá na escola. A simpatia é lustrar esse lado positivo que não existe. Tipo, meu casamento tá indo muito mal, pelo menos é um casamento. Oi, eu tô querendo reclamar. Deixa eu reclamar aqui. Então, assim, esse lado simpático é tóxico se ele é muito, vamos dizer, se ele é o tempo inteiro. Então, essa pessoa que o tempo inteiro não consegue mergulhar na dor, no problema, no desafio, ela tem uma toxicidade dela. Só que se ela também não sofre com aquilo,
O único problema é que se ela tá fazendo alguém sofrer, alguém precisa conversar com ela. Olha, eu entendo que esse é seu jeito, esse é seu posicionamento, mas quando você vem, você tá invadindo o meu espaço. É igual uma vez, nosso filho chegou no carro, chateadíssimo. Aí eu e a Carol, a gente olhou, o que foi? É porque eu dei bom dia pra pessoa no elevador, a pessoa não respondeu. A gente ficou olhando pra ele. E por que você tá bravo? Poxa, por que ela não respondeu? Eu fui mó legal com ela. E eu fiquei tipo, por que ela tem que responder? Olha só a diferença do ego e autoestima. Você tá fazendo o legal, sendo legal por você ou pelo outro? Se você tá esperando que o outro devolva, te aplauda e passe um tapete vermelho pra você, isso é o ego. Você tem que dar bom dia simplesmente porque você acredita que aquilo vai fazer bem pra pessoa. Se ela vai te devolver ou não aquilo, isso é problema dela. Se você tá querendo que o outro fale, nossa, Bruna, obrigada por esse bom dia incrível que você me deu. É o ego. Se você só tá bem e tá querendo fazer o bem, você nem precisa que alguém te responda. Dá bom dia pro mundo, vai ser legal. A devolutiva é o ego que quer. Então, se essa pessoa chega bom dia e quer que eu devolva todo mundo sorrindo, alguém precisa falar pra ela, ó, entendo, essa é sua energia de manhã, lindo, maravilhoso, você não pode esperar que eu tenha a mesma. Então, eu acredito que a comunicação é o conector das mensagens. Então, qual mensagem você tá passando? Tá, pra mim não chegou assim. Se a gente não comunica, aí existe o ruído. Eu falo que, eu dou um exemplo um dos pilares do Light Leader é a comunicação leve. E eu dou um exemplo que é assim, você tá super empolgada, aí você manda uma mensagem pro mozão assim, amor, você vai chegar cedo em casa? Qual que é a sua agenda oculta? Tô carente, quero um abraço, quero um mimo, quero que ele fique me beijando, me abraçando, dando todos os carinhos do mundo pra mim hoje. Você verbalizou isso? Não. Você simplesmente mandou uma mensagem, amor, você vai chegar cedo em casa? E o amor tá num dia vucu-vucu, assim, do nada ele para, cara, pelo amor de Deus, eu vou dar só uma resposta. E conseguiu parar pra responder, ele só respondeu não. E o que acontece? Você vê aquela mensagem, tipo, nossa, que seco. Nossa, Como assim? E você já fica o dia inteiro putaça da cara. Tipo, eu não comuniquei e ele também não comunicou que ele só tinha aquele momento, ele, tipo, fez de tudo pra não deixar sem resposta e ele se esforçou demais pra aquela resposta. Ele também não comunicou. Mensagem não conectada. Cheguei em casa, vai jantar. Passo sal? Eu não faço. Aí a pessoa faz assim, então amor, obrigada. É tipo, o que tá acontecendo? Me explica. Então, se a gente não comunica, a gente não conecta. Então, pra mim, a grande sacada do mau humor e do bom humor é a gente comunicar. Galera, dormi de calça jeans hoje, não tô afim de falar com ninguém. Galera, não tô bem hoje, posso ficar de câmera fechada? Galera, hoje na reunião, alguém consegue tocar? Porque, eu tô insuportável. Gente, não tô conseguindo ouvir minha própria voz hoje. Gente, ó, mastigar do meu lado hoje vai me irritar, hein? Pelo amor de Deus. Comunicar. Porque se a gente não comunica, a gente força a barra e o outro força a barra. E fica todo mundo forçando, é aquela forçação de personalidade. Então, pra mim, a grande sacada é que isso existe. O mau humor, ele é muito humano. Chorar é humano, cagar é humano. Cara, a gente precisa começar a trabalhar melhor com tudo isso, sabe? A naturalizar, né, essas coisas. A naturalizar. Eu acho que, talvez aí é uma visão minha, da minha criação, assim, é que a gente não foi muito criado pra entender nossos sentimentos, tá? Olha o choro total. Eu converso isso com a minha psicóloga sobre isso, assim, a gente não foi criado e não foi educado pra entender os E nem nossos estamos sentimentos. sendo. A gente tá ali, que nem você falou, surtando com Divertidamente, alguma tudo coisa, correndo pro aí lado do você outro. tem que dar um nomezinho pros seus monstrinhos. Aí quando você aprende a dar esses nomes é um pouco mais fácil. É um alívio. Mas ainda assim é desafiador. Eu acho que aí, talvez dentro disso que você falou, autoconhecimento é uma base de tudo. Consciência, é você ser você sem ninguém te contar. É isso. Só A gente precisa saber. Porque quando você foi fazer a pergunta pra ela, eu citei que eu sou uma pessoa leve, mas não confunda pra ser uma pessoa positiva. Eu não sou uma pessoa positiva o tempo todo, inclusive essa é uma das minhas características, até com a minha equipe. E ainda falando sobre lideranças e tal, e trazendo sobre os pontos que você falou sobre a personalidade, né, porque é uma coisa diferente. Como que você acha qual é o papel, né, do RH
em fazer essa análise, né, de personalidade, de habilidades para poder, tanto para captação de talentos ou não. Eu, em toda a trajetória profissional, outras empresas que trabalhei em muitas na vida, já vi pessoas que, na execução do trabalho, elas são excelentes, mas tecnicamente falando, né, trouxeram resultados, né, mas perderam oportunidades porque não tem essa habilidade, são pessoas... Aí tem a personalidade, né? Sim. São pessoas tímidas, mais retraídas. Eu já ouvi, inclusive, pessoas que não foram promovidas por conta disso, e a justificativa das empresas, do RH, enfim, ele não tem perfil de liderança. Porque, geralmente... E tem essa ideia que perfil de liderança... Então, é uma coisa que pergunta. Se você... eu acho que é uma dualidade. Se você é muito expansivo, você não tem credibilidade, né? Porque, como que uma pessoa leve, uma pessoa que é brincalhona, vai levar isso aqui a sério. Vai levar a sério, vai trazer os resultados que a gente precisa. Ao mesmo tempo, a pessoa que entrega os resultados ali que são tangíveis, mas ela é uma pessoa que tem uma personalidade tímida, uma pessoa que tem uma dificuldade de perspectiva, de falar com o público, e não necessariamente é uma pessoa mal-humorada, né? Então, como que você acredita, dentro dessa sua jornada e todas as análises que você já fez, qual é o papel do RH a respeito dessa captação, desse entendimento de habilidade, personalidade, como que isso impacta? Nossa, você arrasou nessa pergunta, Bruno. Que é isso, hein? Que pergunta do milhão aqui. Maravilhosa. Nota 10. Pra mim, existe um lugar aí de utopia minha, mas o RH precisa urgente aplicar diversidade na prática. Porque se você pegar o perfil de liderança universal no Brasil, é a mesma. E arrisco a dizer que a gente tá mudando, mas ele é o hétero, branco, top. Sim. Cara, então assim, primeiro ponto é diversificar. E diversificar dá trabalho. A gente quebrar métodos, quebrar paradigmas, dá trabalho. Então, pra mim, tem muita fala de ESG, de diversidade, e tem pouca prática. Tem um livro que chama Potencial Oculto, do Adam Grant. Ele fala que 95% das lideranças mundiais são extrovertidos. Isso é um absurdo. A gente não pode, num mundo tão diverso, ter 95% de liderança extrovertida. Porque criou um caminho, vamos dizer, fabril desse processo. Então, já sabemos o que o líder ali extrovertido precisa, quais as habilidades, quais skills, como que ele... A gente ainda não perdeu tempo, não, investiu tempo em parar e falar, como que eu consigo colocar um introvertido tocando uma equipe, alcançando os resultados? E aí você coloca como se, assim como você trouxe o padrão hétero, homem branco, como um padrão ali, você coloca o extrovertido dentro dessa caixinha, né? Que também às vezes nem é a pessoa mais qualificada, mas porque ela é extrovertida, vai lá e bota já tá no papel, né? A gente já criou uma jornada fabril, então ele passa por aqui, depois ele vem por aqui, depois ele vem por aqui. Então e se ele for surdo? Não vou colocar porque ele... Então, nós não estamos investindo tempo em criar caminhos diversos para uma liderança diferenciada. Carol, minha esposa é autista. Carol, ela não vai chegar na reunião e ela vai tomar conta da reunião. Socialmente, ela tem alguns caminhos diferentes de interpretação de alguém que é atípico, que é típico. O neuroatípico, ele tem outros caminhos. Então, para mim, o perfil do RH é criar jornadas diversificadas para a liderança. E como que a gente identifica isso? Cada squad ou cada departamento, a gente precisa identificar qual é o talento para aquele lugar. Se você identificar, por exemplo, numa equipe que precisa analisar dados, um introvertido, talvez pessoas... A gente precisa falar, cara, qual é a qualidade dessa pessoa que eu consigo encaixar ela da melhor maneira possível? Para mim, o diferencial do líder é esse. É a gente identificar o talento e colocar a pessoa para jogar no lugar certo. Porque o que a gente tem feito? Eu sempre falo, a gente tem que tomar cuidado para não colocar o Messi, jogador Messi, no gol e falar, você é horrível como goleiro, hein? Quem errou? Quem colocou, né? O treinador.
Então, nós como líderes e como RH, precisamos ter um processo de identificação de talentos muito mais robusta. Você precisa identificar os talentos pela pessoa e não pelo viés que você tem de cargo. Porque o que a gente está fazendo é contratando e criando talento. Eu preciso desse talento porque esse viés de cargo é esse. Ao invés de você ter uma leitura dos talentos que você tem e distribuir ao longo das lideranças. Então, a diversidade ela vem a partir da pessoa, não do viés do cargo. E a gente está fazendo esse caminho contrário. Então, para mim, o RH hoje, ele precisa urgente aplicar diversidade, sabendo que vai nadar contra o gradiente de concentração, porque vai ser criticado, vai ter conflito. Gente, quando a gente fala de diversidade, o que a gente mais vai ter é conflito. Pessoas que pensam diferentes, elas vão gerar conflito. Não, imagina, Júlia. Como que eu lido com isso? Como que eu trago a inovação para isso? Como que eu uso isso a meu favor? Então, existe um trabalho bem processual da gente criar as demandas com base nas pessoas que a gente tem hoje. Porque, vamos lá, desde a Revolução Industrial, a escola surgiu para a gente criar operários para as fábricas. Então, a escola veio, eu preciso de um operário para a minha fábrica, que seja igual. Eu não posso... Um operário que vai ficar pensando muito aqui, falando muito, não quero. Tem que ser igual. Para isso, na escola, a gente criou a média. Então, se eu vou bem em matemática, vou mal em português, eu preciso estudar português, aí eu paro de estudar matemática. Então, eu caio na média para matemática e subo para a média de português. Quando acaba a minha escola, eu sou um aluno mediano. O que a gente, como companhia, como RH, a gente precisa ter? A gente não pode mais ter alunos medianos. Nós precisamos urgente entender quais são os talentos e direcionar esses talentos para os problemas que a gente precisa resolver. Aí sim seremos inclusivos, aí sim conseguimos entender para onde a gente vai jogar os introvertidos, os que falam menos, os que não querem... Porque hoje você tem que ser um bom orador, você tem que se posicionar, você tem que usar essa roupa. A gente tem um viés, que a gente não fala, muito forte ainda na companhia. E nem só nas companhias especificamente, tipo, todo profissional tem que ser TikToker agora, né? Forte essa, hein? Pegou. Só chegou com tudo aqui, gente. Será que a gente tem que estar nessa exposição, no LinkedIn principalmente? Eu acredito que quando o profissional sabe quem ele é, para onde ele quer ir, ele não vai para onde está todo mundo. É mais difícil ser alguém diferente? Você precisa se provar mais vezes. Isso. Durante muito tempo, tipo, como que eu consigo... Eu fiz uma transição de carreira quase com 30 anos, e aí começa aquela coisa, como que eu conquisto meu lugar nesse novo cenário, nesse novo jardim que eu estou frequentando aqui. E aí é isso, todo mundo fala, faz conteúdo pra internet. Eu falo, gente, eu nem... Não quero, não é meu perfil. Ficar fazendo dancinha, não é minha cara. Mas qual que é a cara, Ju? Eu sempre falo, qual que é a primeira resposta? Si mesmo. Sim. Então, assim, quem é a Júlia que tem o sucesso? O que é o sucesso pra Júlia? Porque senão a gente se compara com alguém lá fora e, na verdade, a gente só precisa se comparar com a gente mesmo. Então, quem era eu quando eu tinha 15 anos? Quem sou eu hoje? Quem era eu mês passado? Quem sou eu hoje? O quanto houve evolução? Ontem eu li na minha live um poema do Rumi, que ele fala que quando eu forço, eu vou atrás do que eu quero, eu tenho esforço para buscar as coisas, isso me gera angústia e aflição. Quando eu me acalmo, tudo que eu mereço eu atraio. Então, isso de gerar esforço com que os outros falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso gera angústia, porque deixa a gente distante de quem a gente é. Sim. Mas quando a gente silencia e fala, quem eu sou? Cara, eu vou por aqui, as coisas começam a acontecer. Você começa a atrair pessoas da mesma vibe que a tua, as pessoas começam a fazer sentido. O que acontece hoje é que as pessoas estão indo nesse lugar de ser todo mundo parecido. Então eu tenho que mostrar, eu fiz um vídeo essa semana que é, pra você que tá cagando se eu tenho uma Ferrari, esse vídeo é pra você. Por que a gente colocou o sinônimo de sucesso como coisas? Tem as pessoas que gostam disso? Tem, mas não é pra mim, meu. Vai ver o vídeo do guruzão, não é meu público. Você tá buscando alguém pra ti, porque eu falo, eu não ensino ninguém, eu não trago metodologia, eu faço você refletir. Então, qual que é a essência da Mari? Eu sou uma cutucadora, eu encho o saco das pessoas, isso é real.
Você tá ali de boa, vem a Mariana e te cutuca. Fala, quê? Isso é a minha essência. Então, eu vou me posicionar assim na internet. Então, qual que é a essência da Júlia perante qual o objetivo que você quer alcançar? Sim. E como que você não abre mão de você? Acho que aí a gente entra no outro papo, né? Já que é Mari, já entrando na minha parte nisso. Aproveitando que você tinha trazido essa pauta da diversidade aí, que também é a área que eu tô trabalhando agora, eu queria te fazer uma pergunta no sentido de como que, em muitos momentos a gente sabe que pessoas que fazem parte de grupos de diversidade, de recortes de diversidade, aí não especificando nenhum, mas em geral, elas se fecham um pouquinho por esse medo da exposição, ou por medo de serem, de alguma maneira, expostas e ali apontadas dentro, principalmente quando a gente fala de trabalho. Mudou muito, mas a gente sabe que ainda existe, né? Sim. Tem uma colega de trabalho lá da Copas Tour que, quando ela entrou, ela demorou pelo menos uns 6 meses para contar que ela era casada com outra mulher. E eu falei, cara, por que você demorou tanto pra contar? Ela falou, porque eu não me sentia confortável. Pra eu contar, eu preciso me sentir confortável. Aí, sabe quando você fica pensando, você fala, é muito louco você pensar que a pessoa não se sente confortável de ser quem ela é. Então, como que a gente consegue, de alguma maneira, ter uma... Obviamente existe uma diferença, né, de você trazer, quando você está trazendo essas nuances das técnicas, do que é treinável, para pessoas que estão também dentro desses recortes onde o social também não é muito legal com elas, né? Então, como que elas conseguem meio que driblar isso tudo que a gente sabe que acontece? Eu acho que aí não é a intenção desse episódio, a gente se aprofundar nisso, mas que você dá esse espaço para que a pessoa também se sinta pertencente a quem ela é e consiga conquistar até essa confiança para se sentir mais leve, mais à vontade, porque sempre tem essa tensão pré, né? Então, como a gente consegue, talvez, ajudar essas pessoas a se livrarem um pouco disso? Complexo, porque é aquilo, meu sonho é que a gente não tenha mais departamento de diversidade, né? Que a gente conviva com as diferenças. Mas Mari, vamos trazer para o meu caminho, que é do bom humor. Eu falo de bom humor, eu uso uma capa nos meus eventos, nas empresas corporativas mais caretas desse Brasil. E uma das coisas que eu falo para os meus alunos em relação a isso é, para a gente hackear um sistema, eu só consigo hackear se eu me parecer com ele, a princípio. Assim como uma boa conversa. Você está num grupo de pessoas, você começa, vamos dizer, pelo conteúdo em comum. Então, o que você faz para aproximar grupos? Qual que é o comum deles? Qual que é o objetivo comum desse grupo? Como que a gente, como time, né? Como líder de um time, qual que é o objetivo comum do nosso grupo? Cara, para todo mundo aqui, esse é o objetivo junto. Todo mundo aqui quer se sentir bem, fechou? Todo mundo aqui quer se sentir à vontade, combinado? Legal. Segundo nível de hackear o sistema, me pareci com o sistema. Sentei na mesa. Obrigado, gente. Obrigado por me receber. Todo mundo tem objetivo claro? Vamos remar todo mundo na mesma direção. Porque se num barco tá cada um remando para um lado, aquele barco afunda. Então o objetivo comum de uma equipe tem que estar muito evidente para todo mundo. Segundo momento, eu tô dando espaço para a pessoa ser ela mesma? Qual que é? Eu falo isso no meu treinamento de criatividade. Como que a gente cria um ambiente seguro ao erro? Qual que é o ambiente seguro ao erro? Eu tenho uma comunicação diversa, por exemplo. Nesse livro Potencial Oculto do Adam Grant, ele fala: o mundo do brainstorm é injusto com os introvertidos. Por quê? Você vai com o seu time totalmente diverso. E aí fala, vamos lá, gente, as ideias. Quem não fala, e aí? Ele vai para a mesa dele. Então, o que ele sugere? Fazer um brainwriting. Então, antes de uma reunião, todo mundo escreve algo anônimo do que acredita que é pauta. Vamos com todas as ideias. Vamos trocar. Então, existe se parecer com todos, objetivo comum, claro. Para mim, o outro lugar é criar um ambiente seguro ao erro. E o terceiro é conhecer as histórias de cada um. As pessoas, elas não se lembram de e-mails. Eu não lembro qual é o e-mail da Júlia e qual é o e-mail da Bruna. Eu lembro qual a história que a Júlia me contou, que a Bruna me contou. Antes aqui a gente estava contando de metrô. É isso que eu vou levar. São as histórias. Então eu tenho um quebra-gelo que eu uso muito com as equipes. Bruna, me conta como foi seu primeiro dia aqui na empresa. Júlia, me conta um aniversário teu que te marcou muito. Coloca a galera para trocar em pequenos grupos. Eu faço isso nos meus team buildings quando me convidam.
Eu faço estações, aí tem mesa de até 3, 4 pessoas, porque o introvertido ele sente mais à vontade. E aí tem lá história de aniversário. Qual foi o momento mais memorável da sua vida? História de tombo, você já caiu? História de primeiro beijo. Cara, primeiro beijo é um negócio que mexe com a galera. Então, conectar histórias, porque a história vai fazer eu entender você como ser humano. Então, a gente tem essas camadas, Ju, que a gente vai hackeando o sistema. O que acontece é que muitas vezes tem gente que inverte. Antes de eu criar esse ambiente comum, esse ambiente de todo, eu já quero saber quanto a sua vida, mas, pô, eu nem sei. Então, o líder ele tem que ir em camadas. E eu, Mari, como uma mulher gorda, lésbica, casada com uma autista, que fala de bom humor nos ambientes que não querem, as pessoas não querem falar de felicidade. O que eu falo é, a gente precisa, eu sempre falo que os bem-humorados, a gente tem que provar os nossos resultados mais vezes. Mari, isso é injusto. Mari, não acredito. É cada um por si. Eu vivi isso e vivo até hoje. Qual é o exemplo? Eu tenho um amigo que é hétero, branco, topíssimo, ele é gente boníssima. E ele fala de negociação. Ele manda o currículo dele, a pessoa bate, não, Maria, a gente contratou. Mariana, a pessoa vê um vídeo de eu correndo de capa. Mas você é formada onde? Você mora onde? Você come o quê? Qual que é? É tipo ter um pedigree ali. Né? Eu preciso cagar a regra do meu currículo o tempo inteiro. Eu tive uma palestra que eu fui falar para 100 terapeutas, mais ou menos. Eu subi de capa correndo. Ei, galera, bom dia! E aí, numa hora, eu falei, eu sou pós-graduada em neurociência. Juro, uma pessoa na primeira fila fez, você tem pós-graduação? Eu, cara, quantos vieses nós temos? Pessoas animadas não têm profundidade, a pessoa bem-humorada, ela não estudou. Então, assim, infelizmente, a gente não vai mudar o viés coletivo. O viés coletivo te vê como tem uma leitura, então temos muito o que andar. Então, para mim, antes de andar, eu preciso estar perto dessa pessoa e me colocar ao lado dela. Eu não posso chegar numa empresa gritando, falando, vamos lá. Não, oi, tudo bom, gente? Eu chego sempre, como eu falo, tô de popular hoje aqui, de boa, tipo, tranquila, porque eu não posso. Por exemplo... É uma conquista de espaço, né, também. De todos os lados. De entender que aquela pessoa tem os vieses e eu também tenho vieses. Então, pra mim, a grande sacada, se a gente colocar em camadas, a primeira é, cara, almoção todo mundo junto, com objetivo comum na mesa. Porque ali a gente se vê como time, a gente se vê como consciência do todo, a gente se vê como um planeta Terra. É igual do Carl Sagan, que ele fala o pálido ponto azul. No fundo, a gente tá aqui. O Murilo Gun fala isso, vou ali jogar fora. Como assim você vai jogar fora? Tá dentro, a gente tá jogando dentro da Terra. Você não tá jogando fora, você tá jogando dentro. Então a gente perdeu essa consciência de tudo. Eu tô falando um todo, muito todo, mas eu acredito que quando a gente tem essa unidade desse cérebro uno, dessa mentalidade uno, a gente consegue trabalhar melhor com as diferenças. Então, e até porque a lógica do corporativo, ela é individualizada, né? Então, é tipo, meu trabalho, meu projeto, o meu ego, que nem você falou. Então, acho que a lógica do corporativo, ela tá nesse lugar muito individual. A minha trilha de carreira, sendo que é uma coisa que é construída coletivamente. Total, né? Todos os dias. Existe... Tudo ali tá Cooperando para um resultado, que em alguns casos é a grana, o capital, em outros podem ser outras questões, mas ainda assim, tá todo mundo... Quando você tá trabalhando, é como se fosse um pequeno ninho de formigas ali, é aquela coisa, todo mundo tá ali no único objetivo, só que não acho que não tem essa visualização, né? De todo As mundo é pessoas importante. ainda têm a visão que, tipo, eu sou melhor que você, porque o meu trabalho é mais importante que o seu. Isso. Porque o meu cargo é maior que o seu. Então, tem essa visão. Então, se isso ainda existe, se a gente for falar sobre uma lógica de trazer o bom humor para essa jogada, vai ser mais complexo ainda, né? Mas simplificando, acho que a gente pode levar, Ju, pra quem tá ouvindo, você não é melhor que ninguém. E ninguém é melhor que você. Eu sempre falo pros meus mentorados, eu falo, gente, quando vocês forem buscar ajuda comigo, nunca olhem pra mim pra cima. Olha pro lado, pô. Porque hoje, eu falo com palestrantes, né? Eu ajudo palestrantes a produtar e vender palestras. Eu falo, talvez você tenha vivenciado menos palestras do que eu. Então, nesse caminho, eu já percorri algumas coisas diferentes que você percorreu. Mas na sua vida, você tem vários caminhos que você percorreu que eu não percorri. Então, como? Então, assim, Mari, eu sou um pouco resistente a essa adoração de cargos. Porque, para mim, o cargo
cara vivenciou algo a mais que eu não vivenciei, mas isso não faz ele um ser humano melhor do que eu. Eu também tenho as minhas habilidades. E isso vai muito na autoestima de quando a gente se posiciona. Eu não vou dar ideia porque, ele é meu chefe. Tipo, a gente precisa quebrar. Então, se a gente pudesse simplificar, ninguém é melhor que ninguém. Para de ficar... o ego, ele faz isso, né? Ele quer aplauso, ele quer mostrar, olha só, todos os meus troféus, a minha sala incrível de diplomas. Dane-se! Não, ainda falando da individualidade, né? E da responsabilidade de cada pessoa dentro desse conjunto que cada um constrói ali com o seu bloquinho, né? Todos os dias. A gente falou muito de lideranças, né? Como a atuação das lideranças, né? Para trazer um ambiente mais positivo. Porque a gente sabe que, no final das contas, a gente... é um reflexo, muitas vezes, da liderança, né? Sim. Mas a gente tem a nossa parcela também, né? Então, levar essa leveza, vamos falar assim, nessa pirâmide, né? Só para tentar Simplificar, mas eu também não acredito nessa pirâmide, mas ela tá aí, né? ela existe, né? Ela existe, não tem como a gente dizer que não existe, mas esse olhar, como você trouxe muito bem, de não olhar de baixo para cima, mas... nós, como liderados, né, a gente estando ali numa equipe com pessoas em cargos, né, na questão da hierarquia acima de nós, a gente também tentar trazer construir isso, né, essa relação com as pessoas que estão ali nos cargos de liderança, porque eu acho que tem esse estereótipo, né, de... chegou o chefe. Eu até, falando de Silvio Santos, né, que a gente perdeu aí recentemente, tem essa questão do mito, né, do chefe, né, do líder, que acaba virando... Às vezes o cara não é um cara admirável, né, mas pela questão de ser o chefe... patente. As pessoas respeitam nesse sentido e muitas vezes eu já também presenciei. Chegou. Aí fica todo mundo quieto, né, ninguém mais fala... Aí eu dei o exemplo do Silvio Santos porque tem uns mitos, né, de que quando ele chegava e para tudo, eu acredito que isso realmente poderia acontecer, mas, e eu sei também que não tem uma fórmula, uma receita, mas existem alguns, você tem alguma dica para dar de coisas que a gente possa fazer diariamente para virar esse mindset, né, de transformar a nossa cabeça, de ter esse entendimento de que todo mundo tem a mesma responsabilidade nessa questão de trazer o bom humor, que todo mundo ali precisa vibrar na mesma energia, né? O que você daria de dica a respeito disso? Eu vou ser muito simplória, mas é autoestima. Porque o Karnal tem uma frase que quando a gente sabe quem a gente é, ninguém ofende a gente. Então, pra mim, assim, se você tá bem, você tá criando um ambiente bom pra todo mundo, não tem o que a gente treinar. Pô, você tá bem, você sabe o objetivo comum da companhia. Todo mundo tá querendo alcançar aquele resultado. Você tem um jeito de, poxa, eu tô sendo respeitosa, eu tô sendo gentil, não tem segredo. Mas pra mim, se eu tivesse que colocar a carta do super trunfo, que eu sinto que os adultos pararam de fazer, que a gente pode trabalhar muito mais nos nossos dias a dia, é fazer perguntas. Fazer perguntas quando você está conversando com alguém te coloca num lugar de interessado. Fazer perguntas quando você está com o seu líder te coloca no lugar de interessado. Fazer perguntas quando você está numa reunião te coloca no lugar de interessante. Porque a doutora Ana Beatriz, ela fala uma frase que eu acho genial. A gente não estuda para ter respostas. A gente tem que estudar para ter mais dúvidas. O adulto, ele para de perguntar porque ele quer parar de mostrar que ele não sabe. Só que quem faz perguntas é quem mais sabe, porque ele está interessado em mudar o patamar. Então, se eu pudesse dar um super trunfo, primeiro esteja bem com você, saiba quem você é, porque ninguém vai te ofender. Pô, vou fazer uma pergunta que vão me achar idiota. Pô, você sabe quem você é? Mari, eu vou falar e meu líder vai me tratar mal. Você tá bem? Ele errou. Você tá bem com você vai dormir em paz. Então, assim, a gente não consegue mudar o ambiente nem as pessoas, mas a gente pode mudar o nosso jeito de sentir, o nosso jeito de se relacionar. E pra mim, fazer perguntas é um jeito, assim, que adultos pararam de fazer. Você fala, mas isso é óbvio, que coisa idiota, mas a gente não faz! Então, o Jacob Petri, ele fala, o óbvio que ignoramos, o óbvio precisa ser dito. Então, assim, faça mais perguntas. Qual foi a última vez que chegou pro seu líder e falou, cara, por que a gente tá fazendo isso? Por que a gente tá fazendo desse jeito?
Ou pro seu liderado, chega pro seu liderado e fala, como que você faria no meu lugar? Cara, as perguntas, elas são libertadoras. E as perguntas te colocam no lugar de humildade. Elas te colocam no lugar do eu estou disponível. Te colocam no lugar do tipo, eu quero criar uma conexão. Então, fazer mais perguntas. Hoje, o seu líder te deu muitos caminhos. Você questionou algum deles? Não, Mário, eu não posso questionar o líder. Por quê? Se você não questiona, você está dando um check em tudo e você está sendo cúmplice de tudo que ele está fazendo. Responsabilidade. Aquela coisa, não é de bom tom você contrariar um líder, né? Tipo, por quê? Por quê? Por que eu não posso questionar? Pra mim, assim, a gente não pode ofender. Não, mas Violentar, ofender não é de bom tom. Mas questionar... Por que que a gente tá... O cara falou na reunião, a gente vai pra esse lugar. Júlia, por que que a gente vai usar essa ferramenta para chegar nesse lugar? Tem alguma escolha? Eu queria entender o tom que a gente usa da pergunta. Também tem uma influência. Eu queria entender. Para mim, se você me colocar por que que a gente tá indo para esse lugar, para mim vai fazer mais sentido. Talvez eu consiga ampliar a minha caixa de ferramentas. E aí é engraçado porque eu tinha essa lógica até me tornar líder de ser muito questionadora. Não que eu não seja hoje. Mas aí quando você passa a liderar, você começa a entender um pouco melhor também o porquê de algumas coisas. E aí eu fico pensando, eu falo, nossa, muita coisa muda, né? Quando esse jogo dentro da cabeça ele inverte. É a gente se colocar no lugar, né? Então é assim, eu tô ali, por exemplo. Que nem você falou, Mário, eu perguntava muito. Você perguntava muito porque você não entendia. Você perguntava muito porque você queria... É porque, que nem você falou, pra mim, se não fizer sentido na minha cabeça, eu não consigo comprar a ideia. Então, assim, eu preciso entender o porquê. Quais são os porquês. Se você só me entregar um projeto na mão e falou, faz aí, mas por que eu tô fazendo isso? Esse é um ponto, Ju, que você pode dividir com o seu time. Fala, gente, eu tive um insight aqui que eu perguntava muito. E eu perguntava, fazer engenharia reversa disso, porque você cria com o seu time um caminho para eles fazerem a pergunta ideal. Sim. Porque assim, conforme a gente vai treinando, a gente diminui a quantidade e potencializa a qualidade. Quanto melhor perguntador vocês são podcasters, vocês são boas perguntadoras. Já fizeram muitas perguntas. Hoje você consegue dar uma pergunta muito mais certeira. Então, é óbvio que no seu time alguém mais júnior vai te fazer muitas perguntas. E você, como líder, tem que entender que ele está nesse momento. Sim. Porque o líder fala, nossa, hein, caramba, 1000 perguntas. No lugar dele, você faria também. Então, eu acredito que tem esse lugar de vestir os sapatos um do outro. Entender que cada processo vai passar pela sua maturidade de quantidade e quantidade de perguntas. Conforme a gente vai lendo, a gente vai evoluindo, a gente vai vivendo, experienciando, as nossas perguntas melhoram. A gente faz menos perguntas, mas perguntas muito mais elaboradas. Então, essa para mim é um exercício, assim, idiota, mas que a gente não faz. Então, uma maneira da gente se posicionar e ser interessado, interessante, é perguntar, Bru. Ai, ótimo. Mari, a gente já tá encaminhando aí para as últimas... Não quero, não vou, sou tóxica. Não vamos, estamos presos aqui hoje, não vamos sair. E aí, talvez você não tenha essa fórmula correta, mas acho que nessa conversa eu entendi que a gente, às vezes, focou muito esse papel da liderança, independente do cargo, de ser essa pessoa que leva o bom humor e que traz essa linha de leveza, né, para as equipes. Mas aí, falando que, como a gente falou, né, que somos todos ali parte, cada um com o seu tijolinho da construção... Como que a gente consegue colocar também para as pessoas, para a base, que às vezes espera muito da liderança, né? Então, de olhar assim para o líder e falar, ai, não, mas se o clima tá ruim, a culpa é dele, ou de ter essa postura um pouco de terceirizar. Como que a gente consegue colocar dentro das caixinhas, né, da gestão da empresa ali, como um RH, por exemplo, ou também a alta liderança, da média gestão ali de uma liderança operacional e da base? Quais são as responsabilidades de cada um desses setores, pensando de uma maneira macro, para ter o bom humor e a leveza como algo institucionalizado, vamos dizer? Para mim, é primeiro criar um espaço de todo mundo ser eles mesmos. Então, trazer essa consciência do tipo, seja você, que vai ser muito mais legal para todo mundo, porque aí o bom humor acontece.
Mas pensando em práticas, assim, tem um skill que é autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É a formiguinha entender que ela faz parte de todo o processo. Como que a gente faz isso? Trazendo pedaços do projeto para cada um. Então vamos dizer assim, poxa, Bruna, hoje você vai tocar reunião. Você abre a reunião. Trazendo mais responsabilidades para o time. Então, cara, ele colocou aquela fatia e a torta rodou. Porque senão ele quer que o líder traga a torta o tempo inteiro. Então, para mim, é dividir essa micro-responsabilidade de desenvolvimento da equipe. Então, gente, vamos lá, vamos jogar ideias aqui do que a gente pode fazer para melhorar o clima. O que a gente pode fazer, então, cada um fazer parte. Outro exercício é cada um ser responsável pelo seu plano de desenvolvimento de carreira. Muitas vezes o colaborador espera isso do líder, mas qual que é o meu próximo passo? Então, no one-on-one, chegar e falar, Bruna, e aí, o que você espera? O que você quer da vida, assim? Você vai pra onde? Então, trazer essa consciência, essa autorresponsabilidade dele decidir por ele. Porque eu sinto que tem muito... o RH vai falar o que eu vou... Tem uma visão, talvez, antiga, né? E em diversidade e inclusão a gente ali é um braço da RH, então eu sempre vejo que isso chega de esperar naquele modelo que, quanto tempo eu vou ser promovido? 2 anos? Como que funciona aqui? Porque as pessoas têm essa expectativa de um mercado que não existe mais, que existia mesmo isso, né? Você tinha lá um planinho de carreira meio que pré-determinado. E isso já não existe mais, já faz um tempo, né? Então, mas eu acho que ainda tem essa consciência. Tem essa expectativa ainda. E aí, pra mim, isso é responsabilidade do líder. Levar essa consciência. Tornar essa parte do tipo... Eu gosto muito de uma frase que eu uso nos meus treinamentos de liderança, que é: quem não surpreende é surpreendido. Então, assim... O que você tem feito para surpreender? Não a mim, a você mesmo. A sua carreira. Então, no one-on-one, tem que ter essa lógica do tipo, o que você está trazendo? Qual que é a ferramenta? O que eu não estou vendo que você pode estar vendo? O que está faltando? Então, eu acredito que essa responsabilidade de alcance tem que ser... Isso, para mim, é papel do líder, comunicar a todo mundo da equipe e trazer a galera para essa construção. Então, tá bom, vamos lá. Qual é a próxima etapa? O que você sugere para a reunião? Por exemplo, criar uma cadeia, vamos imaginar, um time pequeno. Poxa, sei lá, cada um começa a reunião um dia. Então, trazendo práticas de como que a gente faz as ideias fluírem. Por exemplo, o líder está com um problema. E ele vai chegar na reunião e falar, galera, a gente está aqui, a gente tem que chegar aqui. Eu vou dar 3 dias para vocês pensarem em caminhos e a gente conversa. Quem não tem, não tem. Então, começar a compartilhar a responsabilidade. Porque um bom líder, ele treina um outro líder. O chefe, ele cria seguidores dependentes. O chefe, ele cria um time dependente que tem que ligar e falar, o que eu faço? Sim. Um líder treina a mente do time para eles responderem por si. E criar essa autonomia. Então, para mim, as palavras é autonomia, liberdade, responsabilidade. E treinar essa mente para que ela seja sempre surpreendente. Porque para mim, eu não lembro quem foi, eu não sei nem se eu consegui repetir a frase. Que eu sou aquela pessoa que não sabe repetir. Por exemplo, união faz, eu não sei as coisas. Tipo, em casa de ferreiro, eu não sei repetir. Mas uma pessoa falou assim, tem muita gente por aí falando que tem 20 anos de experiência. Isso é mentira. A pessoa tem o mesmo ano repetido 20 vezes. Sim, eu vi alguma coisa assim também. Não sei quem falou isso. Não sei também, mas eu vi isso. E eu achei pra mim, incrível quando você isso. Quando alguém chega e fala assim, então em quanto tempo eu vou ser promovido? Se você continuar repetindo a mesma experiência, nunca. Se você não se desenvolver, se você não trouxer caminhos novos, se você não... E assim, Mari, eu sou do time que eu não critico quem quer ficar na mesma. Não tem problema, acho que tem também... Mas não reclama! Se todo mundo quiser ser liderança, se todo mundo... Exato. Eu vi isso em alguma coisa também, se todo mundo quiser ainda vai ser surpreendente, não vai ter espaço para todo mundo, então tudo bem. As pessoas que querem ter... Ficar de boa. Uma trajetória. Sem mudar. Só que não reclama. Pra mim é esse ponto. Você precisa ter consciência de quem você é. Eu tinha uma amiga que ela falava, eu gosto, Mari, de horário, eu gosto de a pessoa falar o que eu tenho que fazer, eu gosto disso, eu gosto disso aqui. Perfil, né? E eu falo, você já comunicou isso pro seu líder? Já? Falei, coisa linda. Pronto, alinhada essa expectativa. Todo porque dentro de... E aí a Bruna vai saber isso melhor que eu, porque eu tenho uma equipe pequenininha ainda.
A gente também precisa daquela pessoa que só quer fazer o arroz com feijão todo dia ali. É Ela é lindo. necessária. Ela é maravilhosa. Ela é muito necessária. E ela não é menor e nem pior. E nem pior. Hoje em dia a gente tem também essa cobrança, né, vinda de todos os lados, de que a gente precisa se desenvolver, que a gente tem que buscar. E às vezes, não, eu não quero. Eu só quero ficar no meu lugar, quietinho, fazendo o que eu já sei fazer, o que eu Lindo. faço há 20 anos. Excelente. Né, tá maravilhoso. Enquanto tem um que faz há 2 anos e que pra ele não tá bom. É. Então, eu acho que é a minha... É o paradigma do melhor. Eu lembro que na pandemia eu tava fazendo terapia com uma outra psicóloga e ela falou assim, você precisa sair da sua zona de conforto. Eu pensei, eu falei, mulher, eu quero dormir aí. Zona de conforto. Fale por você, jovem. Pai, meu Deus, deixa. São fases, são personalidades. E tá tudo bem. Pra mim, é aquilo que a gente falou no começo. Qual é a linha? Sofrimento. Sim. Cara, você tá sofrendo, tem que mudar. Não tá sofrendo, jovem, siga. Porque bom humor é se sentir bem para fazer o bem. Ninguém tá falando o padrão, o que tem que fazer é desse jeito. Então, acorde às 4 horas da manhã, depois corra na bike e depois coma... No pain, no gain, né? Não é isso, assim. É do tipo, o quanto eu, Mariana, sou uma pessoa que eu tenho sede por desenvolvimento pessoal. É a minha natureza. Eu gosto, eu evoluo, eu me sinto bem. É a minha natureza. Tem gente que não quer saber disso. Quer continuar no mesmo rolê. E tá tudo bem. Só que Faz melhor do que essa outra pessoa. então um não tem que criticar o outro e a gente tem que entender que todos fazem parte. Mas a linha pra mim é, você tá bem? Tá fazendo a galera bem? Show! A gente não pode ter um sofrimento ou um sofrimento do outro. Então pra mim todo mundo é muito da hora. Estamos encerrando? Sim. Ah, é assim então. É assim então. Eu ficaria mais. Mari, deixa uma mensagem final aí antes da gente encerrar, então, pra galera que tá assistindo a gente aí, ouvindo também. Deixa uma mensagem sobre tudo que você faz aí no seu trabalho e aí a gente encerra. Pode ser? Nossa, gente, espera, deixa eu me alongar aqui. Cara, a mensagem pra mim de bom humor é: seja você. Se conheça, saiba os seus limites, comunique seus limites. Coloque que sucesso não é só aquilo que tá no banco, sucesso é aquilo que alimenta a alma. Então, pra gente ser bem-humorado, a gente precisa estar muito bem com a gente. Então, não se canse de estar bem, né? Eu sinto que muitas vezes, quando a gente tá num momento muito difícil, a gente fala, a vida é assim mesmo, a vida é dura, a vida é relação. Não é. Foi algo que contaram pra você. Crie o seu jeito de ser bem, assim. Então, na boa, né? Vai ser legal, que gente legal não saca de ninguém. Arrasou, Mari. Obrigada, gente. Obrigada aí por ter contribuído nessa 1 hora com a gente. E quem quiser, tenho cursos de liderança leve, comunicação leve, criatividade, capacito várias lideranças por aí. Tenho palestra de como que a gente coloca a nossa mente para jogar a seu favor. Então me sigam lá, Mariana com Y, com Y. Venham pro Light Leader pra gente entender como que a gente faz para viver melhor e trabalhar melhor nos dias de hoje. É isso. Maravilhoso. Obrigada, Mari. Obrigado. Obrigada, Mari.